gravando então, né? Então, o que é o sistema respiratório? É um conjunto de órgãos alveolares e tubulares, né? Cuja função principal é a captação de oxigênio e a eliminação do CO2, tá bom? Nós vamos dividir esse sistema em duas partes. Nós teremos uma porção condutora que vai conduzir o ar, né, rico em oxigênio para dentro, até os pulmões, e rico em CO2 para fora. Então, essas são as vias aeríferas ou a parte condutora. Nós temos a parte respiratória propriamente dita, que é formada pelos pulmões e pela pleura pulmonar. Vocês já ouviram falar da pleura pulmonar? Pleura pulmonar é um envoltório, né, uma membrana serosa que vai envolver aí os pulmões, tá bom? Então, a gente tem aqui como parte condutora, né, ou vias aeríferas, o nariz. Junto nós temos a cavidade nasal, então, nariz é essa parte externa. Lá dentro nós temos a cavidade nasal. Nós temos ainda os seios paranasais, tá? Nós temos os seios paranasais, são aqueles da sinusite. Alguém aí já teve sinusite? Né? Então, aqueles ossos pneumáticos que vocês estudaram no semestre passado, que era o osso frontal, o etimoide, o esfenoide, a maxila, eles são os ossos que têm cavidade no seu interior, né? E essas cavidades, quando a gente está com sinusite, elas se enchem de muco e dá aquela dor, né, lancinante. Nós temos ainda a faringe, que aqui no sistema respiratório participam a nasofaringe e a orofaringe, né? São só duas partes da faringe que participam aqui do sistema respiratório, mas nós temos uma terceira parte, que é a laringofaringe, tá bom? Que essa participa apenas do sistema digestório. Nós temos a laringe, que é o órgão da fonação, né, onde nós temos as cartilagens, que a gente já vai falar. Nós temos, aqui essa aqui é a laringe. Nós temos esse tubo aqui formado por anéis de cartilagem, que é a traqueia. Nós temos os brônquios, brônquios principais, brônquios lobares, segmentares. E nós temos os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, tá bom? Não se preocupem que eu vou falar cada um desses ainda. E aqui a parte respiratória propriamente dita, que ela é composta pelos pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo, e o seu envoltório, que é a pleura pulmonar, tá? Então, vamos lá. Opa, um momentinho só, gente. Gente, desculpa, estou com uma convidada aqui que está querendo falar da aula junto comigo. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o nariz, que é uma pirâmide situada aí no centro da face, né? Essa pirâmide, ela é formada por osso, cartilagem, né? E na parte interna, nós temos aqui, então, essa cavidade, né, nasal, ela é formada pelo osso etimoide. Vocês lembram do osso etimoide? Vocês lembram do osso etimoide? Né, o osso etimoide, ele forma aí o arcabouço da cavidade nasal, né? Tá bom? Então, só para a gente recordar um pouquinho dessa parte óssea, né? Nós temos aqui os ossos nasais. Se vocês apalparem, vocês vão sentir aí os ossos nasais, né? No caso, o meu nariz, ele forma até uma projeçãozinha aqui, ó, vocês estão vendo? Que a gente fala que é o nariz adunco, né? Tem gente que morre de raiva, que fazer preenchimento para ficar retinho, né? Então, aí os ossos nasais. Essa outra parte aqui da pirâmide é formada por cartilagem, né? Então, a gente vai ter aqui a cartilagem do dorso do nariz e as cartilagens alares, que são as cartilagens da asa do nariz. Lá dentro, a gente tem da cavidade nasal o osso etimoide, que é o osso que forma o arcabouço da cavidade nasal, e eu sou apaixonada por esse osso, depois eu vou desenhar ele para vocês. E nós temos ainda aqui, olha, as conchas nasais inferiores, que são dois ossos à parte. Vocês lembram desse osso?
conchas nasais inferiores, né? E aqui o vermelhinho, ó, é o osso que forma a parte inferior do septo nasal, que é o osso vomer. Vocês lembram desse osso, vomer? Então, a gente tem o vomer também, tá bom? Então, o nariz é uma das estruturas que mais sofre variação anatômica. Então, se a gente olhar aqui para a foto de todo mundo, né? A gente vai ver que cada um tem um nariz aí diferente, né? Então, o nariz, ele é formado por um esqueleto, né? E onde eu tenho aqui, como eu disse para vocês, os ossos nasais. Aqui a cartilagem do dorso do nariz. Aqui nós temos a cartilagem alar, tá? Alar maior. E depois nós temos as alares menores também. Então, aqui numa vista lateral, nós conseguimos observar, então, aqui os ossos nasais, a cartilagem dorsal do dorso do nariz, né? E aqui as cartilagens alares, cartilagem alar maior e as cartilagens alares menores, tá bom? E o nariz é uma estrutura que continua crescendo, né? Mesmo depois de adulto. Então, se você olhar no idoso, se você comparar a sua foto, você vai ver que o nariz ele vai crescendo, ele continua crescendo. Nariz e orelha sempre cresce bastante, tá bom? Então, nariz e orelha, eles continuam crescendo. Oi, pode falar. Qual é a função a diferença, né, dessas cartilagens alares maiores e menores? Nossa, Elisa, deixa eu só aumentar um pouquinho o som, eu não estou conseguindo ouvir o que você falou. Pronto. Tá me ouvindo melhor? Qual que é a função, perdão? A diferença das cartilagens alares menores e maiores, da função delas. A função das cartilagens alares, elas formam aqui a narina. A função é formar a narina. Aqui, ó, essa região a gente vai chamar de asa do nariz, que é essa região que fica sobre a narina aqui, tá bom? Então, essa seria a função. Então, a gente vai dividir esse nariz em partes, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, olha, onde eu tô colocando meu dedo, aqui é a base do nariz, tá bom? Aqui é a base do nariz. Então, vamos lá. Eu gosto de desenhar, sabe? Eu sempre vou desenhando aqui. A gente vai falar, Maria Eduarda perguntou da faringe, né? Eu já vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a base do nariz nessa região, né? Então, aqui a base. Eu vou pedir sempre para vocês fazerem o desenho e depois vocês podem também tirar a foto, tá? Então, acho interessante. A gente vai ter aqui, vamos colocar uma outra cor aqui diferente, o verde. Aqui a gente vai ter a raiz do nariz. A raiz é onde ele se implanta, tá? Então, aqui nós temos a raiz do nariz. E aí, bem na pontinha aqui, ó, toda pontinha em anatomia nós chamamos de ápice, tá? Então, a pontinha é o ápice nasal. Então, nós vamos colocar aqui outra cor. Aqui é o ápice. Entre o ápice e a raiz, nós temos o dorso nasal. Então, essa região aqui é o dorso nasal, tá? Então, vamos lá colocar outra cor aqui. Então, o dorso nasal, essa região aqui. Então, essa região aqui é o dorso, tá? Que vai do ápice até a raiz. Aí, depois a gente tem a asa. Então, toda essa parte aqui, nós chamamos de asa. Tranquilo? Tirem foto. Conseguem tirar foto aí? Deu? Tá? Tira foto e depois eu quero que vocês façam esse desenho, porque assim, a anatomia é muito visual, né? Eu sou muito visual, eu não gosto de decorar nada. Eu, se tiver que decorar, eu tô perdido, porque eu não lembro nem o que eu não sei. Eu detesto decoreba. E anatomia é isso, é desenhar, é muito gostoso a gente desenhar, a gente consegue entender melhor. Então, a gente consegue fixar melhor, tá bom? Então, vou apagar aqui, tá?
Fica muito mais fácil entender assim, né? Podia dar o slide já desenhadinho para vocês, mas na hora que eu estou desenhando, eu acho que fica mais fácil de fixar o conhecimento. Então, vamos lá, continuando. Então, o nariz, ele tem uma influência direta no volume e na qualidade da corrente respiratória. Então, é verdade isso. Uma pessoa com nariz maior é melhor, né? Tá vendo? Tem uma parte boa de ter um nariz grande, né? Você consegue respirar, sabe? A mesma coisa que cachorro. Sabe, cachorro, se você pega aqueles cachorros com focinho mais achatado, tipo um pug, tipo Itzo? um X, cachorro com um focinho mais achatado, ele tem dificuldade respiratória, a gente é a mesma coisa. Você não pode nem correr, né? Se for correr com um cachorro desse, você mata o cachorro. Esse cachorro não consegue nem andar muito, né? Porque ele realmente ele não tem uma boa qualidade respiratória, né? Diferente de um cachorro que tem um nariz bem grande. Nós temos lá uma mucosa nasal úmida e ciliada, que vocês vão ver amanhã com a professora Mirella, né? E dentro do nariz o ar é purificado, aquecido e umedecido. Como que ele é purificado? Então a gente já tem uma primeira barreira logo na entrada da cavidade nasal, que são as vibriças. A gente acha que só homem que tem esse pelo, né? O nome do pelo tem até nome, é vibriça. Em anatomia tudo tem nome, né? Então são as vibriças. Então as primeiras partículas de poeira, elas já são bloqueadas nesse pelo, né? No restante lá da cavidade nasal, a gente tem a formação de muco. E esse muco, ele engloba as partículas menores de poeira, tá? Então, ele vai englobando as partículas de poeira, né? E aí, o que acontece? Essa mucosa, ela contém cílios, e com o batimento desses cílios, a gente vai o tempo todo deglutindo esses grumos de poeira. E eu sempre gosto de brincar, eu falo assim, aquela criança que tira a caquinha do nariz e engole, ela tá só facilitando a via, porque na verdade a gente está engolindo o tempo inteiro também, tá bom? O ar é aquecido também, se a gente olhar a mucosa nasal, a gente vai ver que ela é altamente vascularizada, tanto que é muito comum ter sangramento nasal, né? Vocês aí da enfermagem sabem, a gente tem a epistaxe, né? Muito comum, dias quentes, dias ensolarados, né? As pessoas que têm mais alergia, e aí o leigo faz uma besteira, né? Ele sempre pede para a criança levantar a cabeça, a criança morre afogada, não pode, né? Cabeça para baixo, colocar gelo, cabeça para baixo, e não assim, porque assim você vai ter um afogamento por causa do sangue, do excesso de sangue, tá bom? O ar é umedecido também, porque... Diga. Uma dúvida que a senhora acabou de falar. Então, quando o nariz está sangrando, tem que ficar com a cabeça baixada? Sim, com gelo e cabeça baixada, porque eu não posso fazer isso, que eu vou morrer afogado. Ah, tá, entendi. A gente já tem mania, né, de falar para criança, eu vejo muita gente falando, vai com a Não, cabeça não fez isso comigo, professora, porque eu tenho carne esponjosa. Então, tipo assim, quando tá calor, meu nariz sangra. E minha mãe sempre falou pra ficar com a cabeça levantada, porque para de então, sangrar. mas aí você se afoga com sangue, né? Então você tem que tomar bastante cuidado. O certo é você colocar gelo. Sim. O gelo é que vai fazer parar o sangramento e não colocar a cabeça, assim, não tem nada a ver de colocar a cabeça assim, não vai parar o sangramento, tá bom? Uhum. O ar vai ser umedecido também. Como que ele vai ser umedecido? Por esse muco, né? E é importante o ar estar umedecido porque facilita a nossa respiração. Imagina, por exemplo, quando aqueles dias mais secos, né? Não fica difícil de se respirar, por isso que a gente tem que colocar ou bacia de água no quarto, né? Então, quanto mais umedecido, melhor. Por isso que no inverno a gente não pode esquecer de tomar água, a gente tem que tomar água porque facilita a produção desse muco. Esse muco, ele fica mais fluido. Quando a gente tem esse muco mais fluido, a gente tem uma proteção melhor dessa cavidade nasal e menos chance dela ser adentrada também por invasores, né? Por bactérias ou outros micro-organismos, tá bom? Então, muito importante tomar bastante água também. Essa hidratação, ela é importante, inclusive, na hora de se formar o muco. Por isso que eu acho a anatomia muito legal, né? Porque a gente não aprende só para a profissão, a gente aprende para a vida da gente, é bem legal, né? E assim que eu gosto dessa aplicação clínica, né? Da gente pensar na parte clínica disso. Se a gente ficar só naquela decoreba, a gente fica muito chato, não fica muito chato? Então fica mais fácil quando a gente começa a visualizar para que eu vou usar isso, né?
tá bom? Além disso, a gente tem um reflexo protetor das vias aéreas inferiores também, que é o espirro e a tosse. Então, se adentrou alguma coisa que não foi bloqueado por essas barreiras, a gente ou vai começar a espirrar ou a gente vai começar a tossir para eliminar, tá bom? Então, são reflexos protetores das vias aeríferas inferiores, tá bom? Então, não consegue chegar lá nas vias aeríferas inferiores. Então, vamos lá. Então, tipo de mucosa. Na verdade, antes da mucosa, a gente tem aqui, logo na entrada, a gente tem um epitélio com as vibriças, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na entrada. Toda entrada em anatomia, como que chama? Vocês lembram? Como que chama entrada em anatomia? Ósteo? Não, ósteo é buraquinho. É a raiz. E a entrada Como que é a entrada? Uma zona aferente? Não. Como que vocês entraram na faculdade? Por onde que vocês passaram? Porta? Não. O que que vocês fizeram para vocês entrarem na faculdade? Pode chutar. Portaria. Vestíbulo? Vestíbulo, vestibular, exatamente. Tá? Então, em anatomia, entrada é vestíbulo, tá bom? Aí fica mais fácil, né? Passei no vestibular, então foi a entrada, né? Então, vestíbulo é entrada. Então, no vestíbulo nasal, nós temos pele e pelos, né? Pelos, que são as vibriças. Então, esses pelos, eles têm nome, são as vibriças. Então, a gente tem aqui tanto mulher quanto homem tem, só que no homem é mais grosso, né? Mais grosso por quê? Porque, por ação do testosterona, mas todo mundo tem, tá bom? E aí a gente tem nessa parte mais superior aqui a mucosa do tipo olfatória, tá? É onde eu tenho, onde ela é rica em terminações nervosas, né? Ela é rica em terminações nervosas provenientes lá do bulbo olfatório. Então, quando vocês estudaram o osso etimoide, vocês lembram como que era esse osso etimoide? Vocês lembram? O osso etimoide parecia uma caixinha, né? Então, ele tinha esse formato aqui, parecia uma caixinha. Ai, gente, desenhar aqui é tão difícil, credo. Eu não me adapto muito com esse mouse, não, para desenhar, sinceramente. Então, nessa parte superior, ele tem um monte de perfurações aqui, ó. E é por aí que vão descer as terminações do bulbo olfatório. A gente tem uma lâmina perpendicular aqui, que a gente tem a concha nasal superior, que a gente tem a concha nasal média. Aí pergunto para vocês, por que que eu tenho só a concha nasal superior e média aqui? Cadê a concha nasal inferior? Onde que foi parar a concha nasal inferior? Vocês lembram que eu falei no comecinho da aula? Onde que está a concha nasal inferior? Ela não faz parte do osso etimoide, ela é um osso à parte. Lembra que eu falei no comecinho da aula? Então, ela está aqui, ó. É um osso à parte, tá bom? Outra coisa do osso etimoide também que é importante é essa crista que Professora, Oi. e esse osso à parte, ele tá ligado a outro osso ou é só ele? Ele é sozinho, é separado. Ele tá lá dentro da cavidade nasal, mas ele tá separado, tá bom, Tainá? Tá bom, E, obrigada. imagina, e aí vai ter essa crista aqui, ó, que é chamada de crista etimoidal, mas antigamente era chamada de crista galho. Então, toda vez que você tem um acidente de carro, que você bate, por exemplo, o rosto lá, a face, né, contra a direção, essa crista, ela pode perfurar a dura mater. E aí o paciente chega no hospital escorrendo líquor pelo nariz. O que que é o líquor? Aquele líquido que banha lá o encéfalo, né? Tá bom? Então, é um sinal aí importante de se avaliar o paciente quando tem um acidente automobilístico, tá bom? Outra coisa, vocês já ouviram falar assim, coisa de vó mesmo? Falar assim,
tem uma espinha no nariz, que perigo, tá com esse cuidado, espinha no nariz pode matar. Vocês já ouviram falar alguma coisa e vocês falam assim, ah, que besteira, né? Mas minha avó falava, ah, cuidado com espinha no nariz. E é verdade, se você pensar. Por quê? Porque eu tenho um contato direto com o sistema nervoso central aqui na cavidade nasal. Vocês estão vendo? Aqui, ó, tem buraquinhos que ligam lá com o sistema nervoso central. Olha que perigo, né? E isso é muito importante se a gente pensar em termos de meningite, porque se a gente tiver uma infecção lá que não se cura no nariz, então a gente tem aqui bactérias, não é? Bactérias. A gente tem bactéria. Essa bactéria passou aqui pelo furo da lâmina crivosa, ela está em contato aqui direto com o sistema nervoso, que o bulbo olfatório, o encéfalo está aqui, não é? Vocês já ouviram falar que a meningite bacteriana pode acontecer desse jeito, pelo nariz? Complicado, né? Tá bom? Então, é verdade, a gente tem que tomar cuidado com infecções dentro da cavidade nasal que pode chegar, assim, no encéfalo. Embora a gente tenha aí uma barreira hematoencefálica, mas a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? O que mais que eu tô vendo aqui? Um monte de vasinho sanguíneo, ó, tá vendo? Um monte de vasinho sanguíneo. Então, essa mucosa ela é altamente vascularizada, né? Então, aqui na parte de cima, mucosa olfatória, rica em terminações nervosas provenientes do bulbo olfatório. E aqui eu tenho uma mucosa do tipo respiratória, que vocês vão ver amanhã com a professora Mirella, que é uma mucosa formada por um epitélio pseudoestratificado, ciliado, né? Já falei para vocês que é ciliado, com células globosas ou caliciformes, produtoras de muco, né? Então, esse muco que vai englobar aí as partículas menores de poeira. Opa. E através do movimento vibratório dos cílios, que toda hora a gente vai deglutindo, né? Deixa eu só apagar aqui. Então, fica mais gostoso. Se vocês forem estudar, vai fazendo desenho, fica mais gostoso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o ar, ele entra pelo sistema respiratório, através das narinas, né, que conduzem ao vestíbulo do nariz, e uma estrutura, o septo nasal, divide o nariz em duas metades, duas cavidades, câmara direita e esquerda. O teto ósseo da cavidade do nariz é formado pela lâmina crivosa ou cribiforme do etimoide, que é aquela cheia de buraquinhos, né? E as paredes laterais, que são irregulares, são formadas pelas conchas nasais, superior e média, provenientes do osso etimoide, e pelas conchas nasais inferiores, que são ossos independentes, como eu já falei para vocês, tá bom? Depois, eu falei para vocês na aula passada que eu tenho lá o Anatolover, né, do Instagram, vou fazer um quiz lá nos meus stories lá, vocês olhem lá, tá bom? Mais tarde eu faço um quiz para vocês lá. Sempre gosto de brincar depois de uma aula, de vez em quando, se dá tempo, eu gosto de fazer um quiz lá para vocês. Então, aqui na parede lateral a gente está vendo, olha, deixa eu só apagar aqui. Nós temos aqui, então, o vestíbulo, que é a entrada, né? E aí a gente tem as projeções, são esses montezinhos que a gente está vendo aí, são as conchas nasais. Então, aqui tem aqui, ó, concha nasal. Aqui, ó, concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, tá bom? Certinho? Vou escrever aqui para ficar mais bonitinho. Ah, lembrando que essas duas fazem parte do osso etimoide, né? Lembrando que essas duas fazem parte do osso etimoide. E a gente tem... Professora, Oi, pode falar. você consegue mudar a cor do escrito? Que não dá para enxergar direito. Pior que aqui qualquer cor que escrever vai ficar ruim, Carla. Eu vou tentar, tá? Mas é que qualquer cor que eu fizer aqui vai ficar ruim de verdade. Em cima, mas eu não escrevo mais em cima, que é só aqui para poder mostrar para vocês onde que fica a concha, tá bom?
É que eu queria escrever bem em cima para vocês saberem, mas é realmente, né, chato, né? E aí eu vou ter os meatos nasais. Então, eu vou ter meato nasal superior. Pera só um pouquinho. Vou tentar mudar agora o do meato, eu vou fazer de rosa, tá? Para ver se fica melhor. Mas eu acho que ele não, que qualquer cor que eu colocar aqui em cima do slide não fica tão boa, tá? Então, meato são essas fendas, tá? Então, eu tenho aqui meato nasal superior. Olha lá, ó, mesmo uma cor mais vibrante, não fica muito bom, Carlos, infelizmente. Vou dar um tempinho para vocês tirarem a foto aí. Para depois vocês desenharem no caderno de vocês, tá? Então, aqui nós temos os meatos nasais. Então, meato nasal superior, esse aqui, é essa fenda aqui. Aí, eu tenho meato nasal médio, essa fenda embaixo da concha nasal média, e o meato nasal inferior embaixo da concha nasal inferior. Deu para entender onde que são as conchas e onde que são os meatos? Entendeu, Carla? Deu? Sim. Posso apagar? Vou apagar então, tá? Aí, pro Kevin, tá? Deixa eu só responder aqui. Eu já passo já o Insta, tá bom? Só um segundinho. No finalzinho eu coloco um slide lá que eu coloco que tem o Instagram. Vou apagar aqui. Então, vocês já ouviram falar do teste SWAB, né? Do Covid, né? Esse teste é chato. Alguém já fez esse teste aqui? Horrível, né? Meu Já esposo. fiz. Você fez? É bem ruim, né? Meu esposo fez também, falou que é horrível, que parece que vai pro cérebro, né? Então, tá E vendo onde depois que é? que tira, fica aquela sensação ainda de que tem alguma coisa. Sério? Ai, credo. Então, aqui, ó, tá vendo? É bem na nasofaringe que é feito esse teste, tá bom? Bem aqui, ó. É interessante, né? Porque quando a Carol também, né? Quando você faz o teste, aí você fica com a curiosidade de saber para onde que ele vai, né? Agora você já sabe. E aqui a gente tem o septo nasal, tá? Então, aqui bem no meio, ali, não é bem no meio, né? Porque se a gente olhar, a maioria das pessoas tem desvio de septo. Vocês já ouviram falar disso? Se a gente pegar um espelhinho e colocar aqui embaixo, a gente vai ver. A maioria das pessoas tem um pouquinho de desvio, dá para ver mais ou menos. Mas quando o dentista pede aquela panorâmica, sabe a panorâmica? Vocês já tiraram panorâmica? Na panorâmica dá para ver certinho o desvio de septo. Toda vez que eu peço para um paciente meu, eu já falo para o meu paciente, falo assim, olha, você está com desvio de septo. Eu já falo, porque eu sempre peço panorâmica para os meus pacientes. Então, vamos lá, vou colocar aqui agora quais são os constituintes do septo nasal, tá bom? Então, nós vamos ter a lâmina perpendicular do osso estimoide. Nós vamos ter a lâmina perpendicular do osso etimoide, que é essa mais superior aqui. Nós vamos ter o osso vômer. E nós vamos ter a cartilagem septal, que é essa aqui, ó. Tá? Então, essas três estruturas aqui, ó, eu vou perguntar isso na prova, tá? Sempre pergunto na prova. Quais são os constituintes do septo nasal? Essas três estruturas aí, ok? Agora, finalizando a cavidade nasal, no finalzinho dela, aqui nessa
parte mais posterior, nós temos duas aberturas que são as coanas, uma de cada lado, tá? Então, essa é o final da cavidade nasal e o início agora da nasofaringe que a gente vai entrar. Certinho? Posso apagar? Oi, Maria, vou sim, pode deixar que eu vou postar, tá bom? Fique tranquilo. Vou apagar aqui. Vocês viram que é importante, mesmo que a gente olhe depois a aula lá, é importante a gente estar presente aqui, porque às vezes vocês vão tirando dúvidas, eu acho mais legal assim, né? Então, assim, quando não der, tudo bem, mas se possível, sempre estar presente aqui na aula, para a gente tirando essas dúvidas, né? Prof, Oi, diga. você pode repetir essa parte, por favor? Quais são as estruturas que formam o septo nasal? Isso, por favor. Tá, então aqui, ó, a lâmina perpendicular do osso etimoide, o osso vômer e a cartilagem septal, tá? Todos eles formam o septo nasal, tá bom? Deu, Ana? Professora, Oi, Prof, obrigada. diga, Tainá. então o septo é toda essa região do osso que está na imagem. Em azul é a Isso. cartilagem. Isso aqui, ó, essa aqui é a lâmina perpendicular do osso etimoide, o osso vômer e a cartilagem septal. Todos eles formam o septo nasal. Se você pegar o septo nasal, essa parte mais anterior aqui, ela é mole, porque ela é formada por cartilagem mesmo. Tá bom? É assim que a gente aprende anatomia, a gente vai palpando, né, pra gente aprender. Não precisa nem de cadáver, né? A gente tá aqui, a gente vai palpando. Então, vamos lá. Opa! Prof, a gente Oi. vai ter alguma aula prática? Não, Vai. aula prática não, prova prática. Prova prática Com não. cadáver, alguma Não, coisa? Não? prova prática não. Aula prática sim, prova prática não. Falei hoje, eu estava conversando hoje até com o Marcos. Prova prática então não. Tá bom? Mas bom. aula prática sim. Já estão marcadas as obrigada. aulas práticas. Então, a gente tem algumas cavidades que se abrem também na cavidade nasal. A gente tem lá o recesso esfenoidal aqui, né? A bula etimoidal, hiato semilunar nessa região, mas não se preocupe, isso aí eu não vou pedir. O que eu quero que vocês saibam, que todos os seios paranasais, eles se abrem na cavidade nasal, tá? Então, esse é um ponto que eu quero que vocês peguem. Outro ponto, o canal nasolacrimal. Alguma vez já aconteceu de vocês começarem a chorar demais e escorrer a lágrima pelo nariz? Né? Por quê? Porque tem essa abertura. Isso é muito importante a gente saber, inclusive para a criança. Quando esse canal na criança ele é muito aberto, né? Ele está muito grande. E aí o que acontece? Quando a criança está com infecção no nariz ali, quando ela está resfriada ou gripada, com muita secreção purulenta no nariz, começa a escorrer pelo olho, gente. Vocês já viram isso? Alguém já viu? Ninguém tem filho aqui? Começa a escorrer pelo olho, de verdade. E muitas vezes eu chegava lá na escolinha e minhas crianças não podiam entrar e falar, mas seu filho tá com conjuntivite. Eu falei, não é conjuntivite, porque escorre mesmo, chega a escorrer a secreção purulenta, porque esse canal é muito grande na criança, tá? Então é importante a gente saber disso também, certinho? Então aqui nós temos os seios paranasais, tá? A gente tem os seios paranasais. Então, seios paranasais são cavidades encontradas nos ossos pneumáticos. E quem eram esses ossos mesmo? Vocês lembram? É a maxila, o frontal. Isso. Que mais? Osso lacrimal? Não, lacrimal não. Que mais? É o sigmoidal? Ó, osso frontal. O etimoide também? O etimoide, o esfenoide e as maxilas, tá bom? Então, quando a gente tem aquela dor de cabeça que começa lancinante nessa região aqui, ó, provavelmente é sinusite no seio frontal. Quando a gente tem aquela dor de cabeça lá no fundo dos olhos, pode ser uma sinusite do seio esfenoidal.
Quando a gente tem uma dor aqui, ó, nessa região, e às vezes dói até o dente, pode ser sinusite no seio maxilar, e a gente tem que tomar maior cuidado. Por quê? Porque às vezes dói o dente, você vai num dentista despreparado, o dentista às vezes faz canal do dente, às vezes até extrai o dente, não era só sinusite, tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado, certo? Então, a função principal dos seios paranasais, fora da sinusite, né? Mas a função principal mesmo é diminuir o peso do crânio. Se a gente tivesse crânio maciço, a gente ia andar com a cabeça assim, ó, tá? Então, a função principal é diminuir o peso do crânio. Mas, em alguns livros, vocês vão encontrar que a outra função seria também as mesmas funções da cavidade nasal, certo? Então, saímos de cavidade nasal e entramos em faringe. Então, como eu disse anteriormente, no início da aula, nós temos a faringe dividida em 3 partes. Nós temos a nasofaringe, né, que ela começa aqui nas coanas, que é o limite posterior da cavidade nasal. E essa nasofaringe, eu vou pintar ela aqui para vocês, tá? Então, aqui tá a nasofaringe. Então, começa nas coanas e vem até aqui o finalzinho aqui do palato, tá? Então, essa aqui é a nasofaringe. Essa em rosa aqui é a nasofaringe. Ela pertence somente ao sistema respiratório, ok? Depois nós temos a orofaringe. A orofaringe é essa parte aqui, ó, que eu vou pintar para vocês. Essa parte aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Essa parte aqui verdinha aqui dentro é a orofaringe. Essa parte pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Aí a gente tem um cruzamento das vias e a gente tem a parte laríngica, tá? Parte laríngica é essa aqui atrás da laringe, ó. É esse tubo aqui atrás da laringe. E ela pertence somente ao sistema digestório. Então, portanto, não faz parte aqui pra gente do sistema respiratório, tá bom? Perdão. Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, eu vou apagar. Perdão, gente. Então, lá logo na nasofaringe, a gente tem algumas estruturas importantes, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui, ó, essa elevação em forma de meia-lua, tá vendo aqui essa elevação em forma de meia-lua? Essa elevação em forma de meia-lua é o tórus tubário, tá? Então, a gente tem aqui o tórus tubário e a gente tem o osteofaríngeo da tuba auditiva aqui, ó, esse buraquinho aqui é o osteofaríngeo da tuba auditiva. Sabe quando vocês vão descer a serra, vocês vão para Caraguá, não dá aquela impressão que o ouvido fica tampado? Porque isso aí fecha, esse buraquinho fecha, ele serve para equalizar as pressões internas e externas do ouvido. Aí alguém fala assim, vai lá e engole guspe. Engole guspe, ou o outro fala assim, vai boceja, ou quando a criança coloca a chupeta na boca da criança, né? Ou amamenta a criança, no certo seria amamentar, né? Quando a mãe está amamentando a criança. Então, quando você faz esse bocejo, o que acontece? Abre de novo esse buraquinho. Então, esse buraquinho aqui, ele serve para equalizar a pressão interna e externa. Agora, você já sabe quando vocês forem descer a serra, por que fechou, tá bom? É por causa desse osteofaríngeo da tuba auditiva, certinho? Olha quanta informação nova que vocês estão aprendendo aí. Só no comecinho da aula. Posso apagar? Que eu quero mostrar outra coisa interessante aqui para vocês. Então, vou apagar. Vocês estão vendo essa região aqui cheio de buraquinhos? Tá vendo essa região aqui, ó, cheia de buraquinhos? Essa região aí, nós temos a tonsila faríngea. A tonsila faríngea é adenoide. Alguém aí já falou para mim que tem problema de carne esponjosa no nariz, né? Quando esse tecido, ele cresce para dentro do nariz, né? Então, ele causa sangramento, né? Ele fica infeccionado, tá? Então, é a famosa adenoide, tá bom? Então, vamos lá, continuando.
Aí a gente tem aqui essas pregas, né? Prega salpingo-faríngea e prega salpingo-palatina. Então, são essas duas pregas que a gente tem em cima e embaixo do tórax tubário. Então, aqui, ó. Prega salpingo-palatina, porque tá mais próximo do palato. Salpingo-faríngea, tá? É a de cima. Que numa vista posterior da faringe, né? A faringe é um tubo muscular, né? Então, na sua porção posterior, a gente observa aqui, ó, o início dela, que são as coanas, que são aquelas duas aberturas, né? Que são as coanas. Depois a gente tem, essa região é a nasofaringe. Essa região aqui ó, é a orofaringe, que é onde a gente tem as amígdalas, né? São as tonsilas palatinas, as amígdalas, e na região mais inferior, aqui, posterior à laringe, nós temos a laringofaringe, tá bom? Depois da laringofaringe, a próxima estrutura seria o esôfago, que não faz parte, assim como a laringofaringe, não fazem parte do sistema respiratório, e sim do sistema digestório. Então, a gente tem aqui, de novo, agora a gente vai falar sobre a laringe. A laringe, ela é localizada inferiormente aqui à faringe, né? Então, nós temos um órgão aqui formado por cartilagens que vai da vértebra C4 até a vértebra C6, tá bom? A entrada eu vou chamar de ádito, né? E além das cartilagens, ela é formada por ligamentos também. Então, aqui nós temos as cartilagens que formam a laringe. Nós temos 3 cartilagens ímpares e 3 pares. Ímpares por quê? Porque só tem uma. E pares porque tem direita e esquerda, tá? Então, aqui nós temos essa primeira que é a epiglote, que lembra uma folha peciolada, uma folha com pedículo. Aqui numa vista anterior, dá para ver só um pedacinho dela atrás do ocioide. Vocês lembram do ocioide? Aquele osso da deglutição, que ele fica bem... Quando a gente deglute, a gente encontra ele. Então, e aqui numa vista posterior. Aqui a gente tem a cartilagem tireoide, aqui não é a glândula tireoide, aqui é a cartilagem tireoide. Essa cartilagem tireoide, no homem, ela fica mais evidente, né? Que é o famoso pomo de Adão, lá da história que o Adão engoliu, né? A maçã e ficou parada aqui, engasgada, né? Então, aqui é a cartilagem tireoide. E embaixo a gente tem a cartilagem cricoide, que tem um formato de anel em sinete, que é o que os papas usavam antigamente, que se quem assistiu filmes antigos, né, como Em Nome da Rosa, os papas tinham um símbolo, eles pingavam uma cera e colocavam o símbolo deles. Então, essa é a cartilagem cricoide. Neste espaço aqui entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, nesse espaço que é feita a traqueostomia. Vocês já viram um paciente traqueostomizado, né? Então, é nesse espaço que se faz a traqueostomia, ok? Nós temos ainda 3 cartilagens pares, que eu não vou pedir, só vou citar aqui para vocês, mas tá aqui, ó, a aritenoide. Ela vai ter um chifrinho, aqui a gente brinca que é um chifrinho com essas corniculadas, chifre, corno, né, corniculadas, e a gente vai ter aqui embaixo a cuneiforme, tá bom? Então, olha lá, epiglote, né, que é a folha peciolada, depois a gente tem a tireoide, que é a maior, né, formada por 2 lâminas que se unem no vértice anterior. Nós temos a cricoide, que é o anel do Papa lá. Depois as pares, né? Então, a gente tem as menorzinhas, que são as pares. A aritenoide são as 2 pirâmides triangulares. Essa aqui, ela é responsável pelos movimentos da fonação. Nós temos as corniculadas e as cuneiformes. Então, aqui uma vista anterior da laringe com o ocioide, cartilagem epiglote, tireoide, a cricoide e lá atrás as menores, tá? Então, as menores eu não consigo ver numa vista anterior. Aqui numa vista lateral, a gente vê ligamentos, né, que associam aí o ocioide à cartilagem tireoide. E aqui numa vista posterior, aqui dá para ver bem a corniculada, que eu falei para vocês que é o corninho lá, o chifrinho da aritenoide, tá bom? Nessa região aqui, ó, nós temos o ádito da laringe. Então, se eu pegar o alfinete, né, e marcar essa região aqui, em volta da cartilagem epiglote, nessa região eu tenho, então, o ádito da laringe, tá bom? Aqui a gente consegue ver alguns músculos, né, também, nessa parte posterior aí.
Aqui a gente vai dividir a laringe em 3 partes, tá bom? A gente vai dividir em 3 partes. A gente vai ter a entrada, que eu já contei para vocês que a entrada em anatomia chama vestíbulo. Então, o vestíbulo é essa parte aqui da entrada. Então, ele vai desde o início, né, do ádito, né, e ele para aqui, ó, nessa primeira prega aqui, que é chamada de prega vestibular, que é a prega vocal falsa. Tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, corresponde ao vestíbulo. A gente tem o ventrículo é onde estão as 2 cordas, a corda vestibular, a corda vocal verdadeira, que tá aqui dentro, e entre elas essa fenda aqui, que é a rima da glote, tá? Então, o ventrículo, ele abrange essa região aqui, ó. Essa região aqui eu vou chamar de ventrículo. Sendo que entre as pregas, nessa região aqui, entre as pregas, eu tenho a rima da glote. Tá? Então, essa região aí verdinha aqui, que eu pintei de verdinho, entre as pregas, é a rima da glote, tá? Prega vocal. Prega vestibular. E embaixo do ventrículo, que é também chamada região de glote, né? Eu tenho a cavidade infraglote, tá? Infragloticais, tá abaixo da glote, tá? Então, vamos pintar aqui de azul. Então, essa região aqui é a cavidade infraglótica. Deu para entender? Deu para entender? Alguém não entendeu? Deu, Maria? Maria Eduarda? Tainá, Kevin, Thalisson, todo mundo entendeu aí? Professora, só uma Sim. dúvida. O que significa rima da glote? Rima é essa fenda entre as 2 pregas. É a fenda mesmo, ah, tá. É a fenda, tá bom? Querem tirar foto? Posso apagar? Vou Espera apagar. só um segundinho. Espera. Pronto, professora. Professora, a glote é o que controla a entrada de ar e também protege da deglutição na hora que passa pelo pulmão? A epiglote é aquela cartilagem lá em confundi. forma de... aquela cartilagem perfeito, Tainá. É exatamente isso. Pronto. Vou apagar aqui, então. E aí, todo mundo cansado? Um pouco. Bastante coisa, né? Assustados? Então, vamos lá. Aqui numa vista posterior, a gente consegue ver bem, ó, a prega vestibular e aqui a prega vocal. Aqui que a Tainá falou, essa epiglote, ela se fecha impedindo com que o alimento, ele passe para as vias aéreas, tá bom? Isso que a Tainá estava falando, super legal que ela falou. Eu ia falar mais para frente, eu ia falar aqui, mas você já falou, perfeito. Tá? Então, aqui a gente tem a epiglote, ó. Aqui numa vista superior, a gente está olhando de cima, né? Tem aluno novo aqui que não assistiu às aulas de introdução, anatomia, dos planos de secção. Alguém não assistiu? Eu vou mandar depois para vocês o link das minhas aulas, tá bom? Legal, tá? Eu vou mandar para a turma aqui, mas toda vez, se vocês entrarem lá no @anatolover, que é o meu Instagram de anatomia, tem um link lá que é o link do meu YouTube, do meu canal de YouTube. Lá no meu canal de YouTube ficam as minhas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui numa vista superior, a gente está vendo a língua, a gente está vendo a epiglote, a gente está vendo a prega vestibular e em amarelo aqui a prega vocal, que é a prega que produz o som da voz, tá bom? A fonação. Lembrando que nos homens, essa prega vocal ela é mais espessa e justamente por ser mais espessa, ela produz uma voz mais grave nos homens, tá? Por que ela é mais espessa nos homens do que nas mulheres? Por ação da testosterona, tá bom? Aqui a gente tem uma prega que vai unir a língua epiglote.
Vamos desenhar ela aqui. Aqui a gente tem uma prega que está unindo. Toda vez que a gente fala língua, a gente fala glosso, né? Glossário. Alguém já ouviu falar de glossário? É língua, né? Então, essa prega aqui é a prega glosso-epiglótica. Ó. Glosso de língua epiglótica, porque liga na epiglote, tá? E lateralmente nós temos as valéculas. As valéculas são essas regiões aqui, ó, laterais a essa prega glosso-epiglótica, tá? Então, você já viu que às vezes a gente come arroz e engasga e fica lá parado, você sente aquele arroz, só que você não consegue, né? Você começa a tossir, não consegue eliminar. Ele está localizado nessa valécula aí, tá bom, gente? Entendido? Alguma dúvida? Vou apagar, tá? Tiraram fotinho aí? Joia. Pronto, próxima estrutura que nós temos é a traqueia, tá? A traqueia, ela é formada por anéis incompletos de cartilagem, ela se localiza de C6 até T5, né? Até a vértebra torácica, a quinta vértebra torácica. E daí, ela é dividida numa parte cervical e outra parte torácica, né? Como eu já falei. E ela é formada por anéis incompletos de cartilagem. Esses anéis de cartilagem, eles têm formato de C. Tem esse formato aqui, ó, de C. Então, a gente tem aqui o formato de C. O anel incompleto de cartilagem, né? Aí, a gente tem, na região posterior, uma membrana traqueal, que a gente fala. Justamente porque na parte posterior a gente tem um outro órgão aqui, ó. E aí, por isso que esse anel não é completo. Alguém chuta que anel, que estrutura que é essa? Ai, deixa eu desenhar aqui de novo. Alguém chuta qual que é essa estrutura aqui posterior à traqueia? Esôfago? Nossa, quem falou? Tainá que falou? Isso. Parabéns, é isso Tainá. mesmo. Exatamente. E por que esse anel de cartilagem ele não é completo? Ele tem essa membrana na sua região posterior? Tem a ver com esôfago. Por que será? Para evitar choque A mecânico. movimentação. Não tem a ver com movimentação, não. É quase. Tem a ver com esôfago. Por que será? Chuta. O que será que acontece no esôfago? O que passa pelo esôfago? Passa o alimento. Passa o alimento, exatamente. Imagina passando o alimento aqui, esse esôfago ele vai se dilatar. Para que ele consiga se dilatar, se fosse um anel completo de cartilagem, não ia deixar o esôfago se dilatar. E aí, quando eu tenho a membrana, sabe o que acontece com a membrana? A membrana faz isso, ó, ela sofre invaginação, ó. Ela fica assim e permite aí a passagem de alimento, porque esse esôfago aqui ele vai se dilatar. Então, deu para entender por que esses anéis são incompletos? Para permitir a dilatação do esôfago, tá bom? Tranquilo? Lá no finalzinho da traqueia, a gente tem uma bifurcação. Aqui, ó, essa bifurcação é a carina da traqueia. Eu sempre brinco, eu falo que parece a calcinha ou a cuequinha da traqueia. Nossa, tá gravando. Tá bom, gente? Mas não parece aqui, ó. Tá? É a calcinha ou é a cuequinha da traqueia, tá? Vamos lá, então. Então, a gente falou já de nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia. Da traqueia, vai cair aqui nos brônquios principais. A gente tem o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo. O que vocês enxergam aí de diferença entre eles? Eu vou... Acho que o calibre, né, professora? Mais coisas, além de calibre, mais coisas. Que vou desenhar aqui por cima, só para vocês entenderem melhor. Ó. Esse aqui é o brônquio principal direito. E... Ai, que horror. Nossa, é chato de Esquerdo desenhar. tem 3 lobos? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está só no principal, mas a gente, mais para frente, é isso mesmo. A quantidade de cartilagem reduz?
conforme se ramifica? É, mas mais fácil. É só esse pedaço aqui, o outro é só esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Brônquio principal direito, ele é diferente. Cadê o sinal de diferente aqui? Nossa, tem igual, mas não tem o diferente. Meu teclado não tem diferente. Aqui, achei. Diferente do brônquio principal esquerdo. Aí, vamos lá, vamos falar as diferenças de cada um. Isso, exatamente, a Milena já falou aí. A Milena já matou a charada aí de uma das coisas. Então, ó, vamos ver se vocês concordam com a Milena. A Milena falou que um é mais curto e o outro é mais longo, tá certo isso? O direito é mais curto, né? E o esquerdo é mais longo. O que mais? O que mais que a gente tem de diferença? Alguém já falou aí de calibre. Alguém não falou de calibre? Como assim? O direito é mais... Espessura. Isso, exatamente. Espessura. Né? Então, o direito, ele é bem mais espesso, mais calibroso, né? E o esquerdo é menos, né? Tá bom? É isso mesmo. Não é mais fácil estudar assim do que ficar decorando? Por que isso? Já vou falar. Por quê? Exatamente, tem que falar por quê, né? Façam uma coluna aí, tá? Porque eu gosto bastante de perguntar isso. Que mais? A última diferença. Última diferença. O direito que vocês não veem que é mais retinho e o esquerdo é mais sinuoso, ele forma uma curva, não é isso? Isso. Então, o direito ele é mais reto, ele praticamente ele segue o longo eixo, né, da traqueia. E o esquerdo é mais sinuoso. Por que isso? Perfeito, porque aqui, ó, tem um órgão muito importante e esse esquerdo ele tá fugindo desse órgão, que esse órgão ocupa esse espaço aqui. Qual que é aquele órgão que a gente fala que tá do lado esquerdo do peito? É o Não. coração, né? Então, por causa da posição do coração, essa diferença. Então, essa diferença se deve à posição do coração. Certo? Então, essa diferença se deve à posição do coração. Bora lá. Posso pagar? Tiraram foto? Beleza. Vamos lá. Então, vocês vão ver, já falaram aí para mim, que realmente a diferença está nas ramificações. Então, a gente tem os brônquios principais, direito e esquerdo. Aí, a gente vai ver que o brônquio principal direito, ele se divide aqui, ó, em 1, 2, 3 brônquios lobares, né? O brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior. Já o pulmão esquerdo, ele só se divide em 2 brônquios lobares, brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Por que isso? Porque o pulmão direito, ele tem 3 lobos, superior, médio e inferior, já o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, superior e inferior, tá bom? Por que isso? Mais uma vez, devido à posição do coração. Então, o coração, ele tá bem aqui, ó. O coração tá bem aqui, ocupando o espaço aí que seria do pulmão esquerdo. Certinho? Tá? Vou apagar, tá? Tá dando para entender, gente? Que às vezes eu vou falando muito rápido, né?
Eu gosto muito de anatomia, eu sou anatomista mesmo de formação e eu gosto muito, e aí às vezes eu vou me atropelando, então pode falar que eu paro, tá bom? Se eu estiver atropelando demais. Prof, você pode repetir, por favor? Posso sim, perfeito. Quantas vezes precisar, tá bom? Então vamos lá. Do lado direito, eu tenho 3 brônquios lobares: brônquio lobar superior, brônquio lobar médio e brônquio lobar inferior. Do lado esquerdo, eu tenho apenas 2 brônquios lobares: brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Tranquilo? Tranquilo, Deu? prof, obrigada. Beleza, bora lá. Então, aqui a gente tem, né, mostrando aqui os brônquios principais direito e esquerdo, os lobares, cada lobo do pulmão, tá vendo que o pulmão direito, ó, ele possui lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Então, para cada lobo desse, eu tenho um brônquio lobar. Aqui no esquerdo eu só tenho o lobo superior e o lobo inferior. E depois a gente tem aí os brônquios segmentares. Esses menorzinhos, ó, são segmentares, que eles vão se segmentando, até chegar nos bronquíolos terminais e nos alvéolos pulmonares, ok? Professora, Diga. essa quantidade de brônquios lobares, ela faz com que um lado do pulmão funcione melhor do que o outro? Não é que Ou não funciona, mas a muito? gente tem uma capacidade maior no direito, porque ele é maior, né? Tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Aí a gente tem aqui, ó, não parece uma árvore? E aí lá no hospital vocês vão ouvir muito falar de árvore brônquica, porque parece uma árvore mesmo, tá bom? Então é a nossa árvore brônquica. Então aqui nós temos a árvore brônquica, tá? E aqui nós temos os bronquíolos segmentares, então, tá? Então, as vias aéreas inferiores, elas são formadas pelos brônquios, né? Quando lá, vocês vão pegar lá no leito do paciente que tá a plaquinha lá, infecção, VAI. O que significa VAI? Vias aéreas inferiores. Quem que são os VAI? São os brônquios principais, lobares e segmentares e os alvéolos pulmonares, tá? Então, quando a infecção é VAS, tranquilo. Quando a infecção é VAI, aí o negócio fica mais chato, tá bom? Então, os brônquios terminam, então, em unidades aqui saculares. Então, a gente tem os bronquíolos terminais, que terminam em unidades saculares, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles estão em contato direto com os capilares sanguíneos, tá? Onde vai ocorrer uma troca gasosa, onde entra o CO2 do capilar para o alvéolo e o O2 daqui do alvéolo para o capilar sanguíneo. Então, a gente tem aqui o bronquíolo terminal. Aqui a gente tem um capilar sanguíneo. Aqui ocorre um processo de troca gasosa que nós damos o nome de hematose, tá bom? E as paredes desses alvéolos pulmonares é muito fininha, tá? Então, ela é muito fininha. Vocês vão ver amanhã com a professora Mirella, que tem a espessura de uma célula. E aí, o que acontece? Imagina uma coisa muito fininha, tem a tendência de colabar, de fechar, né? Então, para que não se feche, a gente vai ter uma substância ativa,
impedindo com que haja esse colabamento das paredes, que é chamada substância surfactante. Alguém já ouviu falar de substância surfactante? Alguém já ouviu falar de substância surfactante? Não. Então, a gente tem a substância surfactante aqui, ó, que ela atua como se fosse um detergente dentro das paredes dos alvéolos pulmonares, tá? Então, essa substância surfactante, ela impede o colabamento, o colapso desse alvéolo pulmonar. Vocês já viram quando a mulher vai ter o neném, às vezes vê que essa gestação, ela precisa ocorrer antes do tempo natural, que a mulher tem que tomar uma medicação para fazer a maturação do pulmão do neném? Vocês já ouviram falar disso? Ah, alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar disso? Eu já ouvi. Já sim, professor. Então, na verdade, esse medicamento ele vai fazer com que haja a produção dessa substância surfactante, tá bom? Certinho? E aí, essa substância ela só é formada quando o neném tá para nascer. Antes não, porque antes o pulmão não tá funcionando, então não precisa, né? Quando ele tá imerso lá no líquido amniótico, até é importante que não esteja, né? Essa substância para não manter aberto, tem que estar fechadinho mesmo, tá bom? E aí, quando ela não tem essa substância, fica tudo colabado. Uma pessoa com bronquite, né, vai encher de secreção aqui e impede com que haja essa troca gasosa também, por isso que a pessoa começa a entrar em hipóxia aí, né? Tá bom? A saturação de oxigênio vai caindo, tá? No caso do Covid, eu vou mostrar já para vocês daqui a pouquinho, mas a gente achava que era uma doença pulmonar e, na verdade, é uma doença hematológica que forma os trombos, né? E por formar os trombos, justamente impede também essa troca. E esses trombos, eles não precisam estar só no pulmão, às vezes vai aqui, ó, vai para cérebro também. E aí vai acontecer o quê? A pessoa morre do quê? De? Acidente vascular cerebral? Ah, nossa, perfeito, é isso mesmo. Que tipo de acidente vascular encefálico? Hemorrágico ou isquêmico? Químico. Isquêmico. Nossa, eu não preciso nem dar aula, vocês são muito bons. Gente do céu, vocês são muito bons. Posso apagar? Pode, vou apagar então, tá? Tiraram foto, né? Todo mundo tirou foto, eu vou apagar. Então, a gente tem agora aqui no próximo slide o arcabouço, né? Que é a caixa torácica, tá bom? Com as costelas e o osso externo, tá? O osso externo com S, né? E a caixa torácica. Aqui é a extensa árvore brônquica, lá com muitos bronquíolos segmentares, que vão terminar lá nos bronquíolos terminais nas unidades saculares, que são os alvéolos pulmonares. E aqui o desenho que eu fiz lá para vocês, tá bom? Mais ou menos isso. Aqui mostrando, né, como que acontece essa troca, né, que se dá por difusão, tá bom? Aqui mostrando o pulmão de um fumante, pode ser poluição também, a gente vai ver que ele não infla a mesma coisa do que um pulmão saudável, tá? Então, ele perde muito alvéolo, é muita área. Professora, Oi. por que ele fica preto desse jeito? Por que ele fica preto, por exemplo, pode ser acúmulo de substâncias, né, como a nicotina e de poluição, agentes poluentes, tá bom? Professora, Diga. uma dúvida. O pulmão chegar naquele estado, isso é uma vida inteira de um fante ou é coisa, tipo, pode ser coisa de 2, 3 anos? Ah, então depende, né? Depende da quantidade de cigarro, mas em geral, para ficar bem preto daquele jeito, em geral, fumou mais tempo, sim. Só que se a pessoa parar de fumar, ele vai limpando rapidinho também. Até a capacidade respiratória da pessoa, ela volta rapidinho também, tá?
Então, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Após a traqueia passar atrás do arco da aorta, lembra que vocês viram lá no semestre passado o arco da aorta? A traqueia se divide em 2 ramos curtos, né? Que são os brônquios principais direito e esquerdo, que vocês já viram. E agora aqui a gente vai ver a anatomia do pulmão. A gente está no finalzinho já, tá, gente? Respira fundo aí, engata aí a 5ª marcha, que a gente já está no finalzinho. Então, vamos lá. Então, a gente vai estudar aqui a anatomia dos pulmões e a gente vai ver aqui, ó. Pulmão direito, ele é formado por 3 lobos. A gente tem lobo superior aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é o lobo superior. A gente tem a fissura. Então, aqui é o lobo superior. Aqui é o esquerdo. Ops. Aqui. Pulmão direito, lobo superior, né? A gente tem o lobo médio. Lobo médio. E o lobo inferior. O lobo inferior, tá? Entre o lobo superior e o médio, a gente vai ter a fissura horizontal. A gente tem aqui a fissura horizontal, que é essa aqui, ó. Essa fenda aqui dividindo os dois, tá? Deu para entender o que é a fissura? Tá meio difícil aqui para eu conseguir desenhar. Mas isso aqui é a fissura horizontal, tá? Essa fenda aí dividindo o lobo superior do lobo médio. Esse desenho eu preciso que vocês façam, eu preciso, e façam certinho as legendas, tá? Aí, entre o lobo médio e o lobo inferior, eu vou ter agora a fissura oblíqua, é essa aqui, ó, fissura oblíqua. Porque eu vou perguntar para vocês, onde que fica a fissura horizontal? Onde que fica a fissura oblíqua? E se eu faço o desenho e puxo aqui a setinha com o nome, é muito mais fácil de vir na minha cabeça a imagem do que eu ficar decorando, eu não consigo decorar nada. Agora aqui a gente vai dividir. Então, aqui a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Agora aqui a gente vai dividir o pulmão esquerdo, tá? Então, no pulmão esquerdo, a gente vai ter o lobo superior aqui, ó, todo de marrom aqui, o lobo superior. E a gente vai ter o lobo inferior. Ele é formado por 2 lobos só, superior e inferior. Tá? Ele até tem um lobo atrofiado que está lá atrás, que a gente não consegue ver, que é a língula, tá? Esse aqui está lá atrás. E aí a gente vai ter também agora aqui só uma fissura, que é a fissura oblíqua. Então, no pulmão esquerdo, só a fissura oblíqua, tá bom? Somente a fissura oblíqua. A gente tem aqui ainda essa reentrância aqui, ó, que corresponde aqui à reentrância, porque o coração tá aqui, que é a incisura cardíaca. Tá bom? Deu para entender? Posso apagar? Tá? Isso é muito importante. Eu preciso que vocês façam esse desenho para mim aí, dividindo os lobos, colocando as fissuras, tá? Muitíssimo importante. Vou apagar então. Joia. Então, aqui o pulmão, ele é dividido em ápice, que é a pontinha. Lembra que eu falei para vocês que em anatomia, toda pontinha em anatomia chama ápice? Então, eu tenho aqui o ápice, né? Aí, eu vou ter uma face, que é chamada de face externo-costal, que ela fica, inclusive, marcada pelas costelas, né? Externo com S, com as do osso externo, né? Vou ter uma face que é chamada de face mediastínica, que ela fica aqui no meio, ó, entre os pulmões, aqui no lugar onde está o coração, né? E eu tenho lá atrás uma face que é chamada de face vertebral. Tenho ainda uma base ou face mediastínica, porque aqui, ó, mediastínica, diafragmática, ficando doido. Porque está em contato com o músculo diafragma. Deu para entender? Deu? Então tá.
Aí as fissuras a gente já falou e os lobos a gente já falou também. Lobo superior, médio e inferior no pulmão direito, fissura horizontal, fissura oblíqua. No lado esquerdo, lobo superior, lobo inferior, fissura oblíqua. Pronto. Já vimos tudo isso. Muito fácil. Aqui mostrando os lobos, né? Superior, médio e inferior. Aqui os bronquíolos. Tá muito feia essa figura. Ah, e aqui é importante, ó. Essa entrada aqui, ó, é chamada de hilo pulmonar. Essa entrada aqui, ó, tá vendo? Fica na face mediastínica, ó. É o hilo pulmonar. Então, aqui vão entrar um monte de estrutura. Vai entrar o brônquio principal, vão entrar vasos como artéria pulmonar, vão sair aí as veias pulmonares, vai ter nervo entrando aqui, ó, tá? Então, o conjunto de estruturas que atravessa o hilo é o pedículo, tá? Então, o conjunto de estruturas é o pedículo. Então, o que é o pedículo? A artéria pulmonar, veias pulmonares, brônquio principal e nervos, tá? E a entrada, o buraco de entrada é o hilo pulmonar. E a localização é face mediastínica, que é essa face aqui que fica entre os pulmões, tá bom? Tranquilinho? Professora, Diga. essa vista seria qual? Aqui, ó, no meio, onde está o coração. Deu para entender? Quer ver, ó, vou Deu. voltar aqui, ó. Mas na imagem seria uma vista frontal, então? É sempre medial. Ah, medial. É, tá aqui, ó, Entendi. medial. Aqui não é lateral, isso aqui é lateral, ó. Aqui dentro fica medial. Deu para entender? Eu vou mandar para vocês o link das minhas aulas lá, porque eu quero que vocês vejam, vocês relembrarem, tá? Que às vezes vai dar uma esquecida nessa parte. Olha lá, os pulmões são separados por um espaço chamado mediastino, né? Que é aqui que fica nessa região. Cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, né? Que é denominada de pleura pulmonar, onde nós temos a pleura visceral, que é a mais interna, que está aderida ao pulmão propriamente dito, e a pleura parietal, que reveste as paredes da cavidade torácica, tá? Que é mais externa. Entre as membranas, há um espaço denominado cavidade da pleura. Então, fica aqui, ó. Pleura visceral, pleura parietal e cavidade da pleura. Deu para entender? Tranquilo? Deu? Tá? Às vezes, quando a gente tem uma infecção, a gente tem aí um aumento do acúmulo do líquido, né, pleural, tá bom? E aí tem que fazer uma drenagem, certo? A mecânica mesmo respiratória, vocês vão ver lá na fisiologia com a Juguerra, tá bom? Mas lá é importante a gente saber que há uma contração do músculo diafragma e dos músculos intercostais, que são aqueles músculos entre as costelas, né? Então, aqui, ó, durante a inspiração, todo mundo inspira e põe a mão na caixa torácica, ó. Tem movimento, não tem movimento? Ó. Tem movimento? Então, toda inspiração, ela ocorre por contração muscular. A gente fala que ela é ativa. Agora, de novo, coloca a mão e só expira normal. Não tem movimento, tá? Então, a expiração, ela é um evento passivo, não requer contração muscular, a não ser que eu faça uma expiração forçada. Aí sim, aí vai contrair. Agora, só soltar o ar, não tem contração muscular. Deu para entender? Tá? Então, na inspiração, o diafragma lá se contrai abaixo, os músculos intercostais contraem e elevam as costelas. O volume da caixa torácica aumenta, os pulmões se distendem e aí a pressão do pulmão diminui e entra ar para dentro. Aí na expiração é o contrário, né? Então, o diafragma se relaxa, os músculos intercostais se relaxam, os pulmões se contraem, a pressão aumenta e aí vai sair esse ar, tá bom? Então, é esse movimento que vocês estão vendo aqui, ó, de expiração e de inspiração, que vocês vão ver com a Juguerra, tá bom? Na fisiologia. Olha lá, o movimento que o diafragma faz, né? Então, aqui mostrando a contração dos músculos abdominais e diafragmáticos. Tanto é que o pessoal fala assim, você quer fazer exercício abdominal? Você tem que fazer inspiração e expiração, um dos melhores exercícios que a gente tem para fazer contração muscular aí, exercício abdominal mesmo, para o abdômen.
Aqui mostrando a COVID, né, que a gente pensava que era uma doença pulmonar, mas ela é hematológica. Vai ficar aí nas radiografias, a gente vai observar um aspecto de vidro fosco, tá? Então, no hospital vocês vão ouvir, tem um aspecto de vidro fosco, tá bom? E, finalmente, vascularização e inervação, tá? Então, os pulmões, eles são vascularizados por ramos da artéria aorta torácica, né? São os ramos brônquicos. A inervação se dá através do nervo frênico e dos nervos intercostais. Os nervos frênicos, eles vêm através do músculo diafragma e os nervos intercostais vêm através dos músculos intercostais, ok? Alguém tem alguma dúvida? Tem coisa pra caramba, né? E aí? Professora, Diga. a senhora pode voltar o slide anterior para mim te fazer uma pergunta? Claro, vamos lá. Nessa parte do raio-x, essa parte que está, tipo, com uma mancha, é a parte do COVID? Isso, aqui é COVID, ó. Esse aspecto de vidro fosco aqui é COVID. O pulmão tá Aí, limpo. quando a pessoa tá com pneumonia, também fica a mesma coisa, né? É, mais ou menos parecido, sim. Entendi, professora. Obrigada. Eles falam que é uma aparência de vidro fosco polido, tá bom? No COVID. Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, você pode voltar no slide 51? Volto. 51, vamos lá. 51. Quais são as estruturas que a gente tem que identificar aí? Aqui tá só mostrando, falando um pouquinho da mecânica respiratória, mostrando aqui, ó, o diafragma e a pleura pulmonar, ó, tá? Que a pressão aumenta e diminui, que na verdade esse slide está melhor, ó, tá? Mas eu não vou, eu propriamente dito, não vou cobrar sobre isso, porque isso é muito mais fisiologia, tá? Então quem vai falar sobre isso é a Juliana Guerra, a professora Juliana Guerra. Certo. Tá bom? E aí, morreram com a aula? Nossa, professora, meu cérebro parou de funcionar. Sério? Não, é brincadeira. Mas tem bastante informação. Tem, mas deu para entender? De verdade? Eu ainda vou reassistir as aulas, mas deu para entender sim. É mais por ser muita informação. Eu sempre brinco com os alunos, eu falo assim, ó, assiste minha aula, porque a minha aula tem mais coisa que o livro. Tá? Então, assiste a aula, mas tem que sempre complementar com o livro, tá? E tá vendo? E assim, quando a gente faz com desenho, é mais fácil da gente ir entendendo, né? Então, tem que desenhar, tá bom? E eu não consigo decorar nada, eu não consigo decorar. Professora, para essa aula você usou uma literatura específica? Eu uso um monte de livro, eu uso o Tortora, que eu gosto bastante, o Alexander Spence, eu uso o D'Angelo Fatini, eu uso o Eros Erhardt, tenho Sobota, figuras, né? Então, no Tortora, eu gosto bastante do Tortora, que eu não tenho Tortora para passar para vocês, mas eu gosto bastante, porque o Tortora é legal, porque ele já mistura tudo, ele é como se fosse o eixo mesmo, ele mistura anatomia com fisiologia e histologia. Eu acho bem legal, para quem puder pegar o Tortora, ele é um livro fantástico. Certo. O D'Angelo Fatini eu acho bem superficial, né? Eu acabo passando bem mais informação que o D'Angelo Fatini. O Eros Erhardt é bem legal, então quem puder ir na biblioteca pegar tanto o Eros Erhardt é um livro fininho, e ele tem bastante coisa, mas o Tortora, ele é fantástico, eu tenho maior paixão pelo Tortora. Certinho, alguma dúvida? A gente vai ter mais aula hoje? Olha, comigo não, eu acho que não. Eu acho que não. Agora vocês vão aproveitar para rever isso que eu falei, né? Faz um resumo, faz os desenhos. Então, a gente sempre dá um tempinho, e é importante vocês terem esse tempinho aí para estar revendo o que foi falado. Bastante assunto, mas a gente sempre dá esse tempo para vocês reverem. Não é para parar, deitar, não é dormir agora, não. Aproveita para esse tempinho para conseguir rever tudo que eu falei. Tá certo? Vou parar aqui de gravar, né?